orando durante essa semana sobre o que trazer nessa noite. A palavra seria unidade, mas Deus falou muito forte ao meu coração para trazer uma mensagem que na história da Bethesda eu já ministrei ela em algumas ocasiões. Uma palavra que eu, por intermédio, ouvi há muitos anos atrás, mexeu com a minha vida, transformou a minha vida, e é uma palavra que eu quero novamente ensinar, porque talvez você vai falar, eu já ouvi, mas eu tenho convicção, como Deus falou na minha vida, você precisa de cura ainda nessa área. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, de 5 a 10, e eu quero conversar com você sobre a maldição das expectativas. Como é que nós nos livramos do fator que mais destrói os relacionamentos e torna a vida infeliz? Eu sei que há muita gente que não ouviu essa mensagem, muita gente nova, nos últimos 3 anos, chegaram nos últimos 3 anos, mas há muita gente que faz parte dessa igreja e já ouviu, mas há pessoas que são até capazes de pregar ela novamente, mas eu fico com um conselho de Paulo que diz que eu não me canso de falar as mesmas coisas, é uma segurança para vós, porque a grande questão que se levanta é, será que nós temos praticado? Eu acredito que não há ninguém aqui nesse auditório que não esteja envolvido com uma maldição das expectativas. Pessoas que têm tudo para ser um sucesso, para serem abençoadas, mas estão sendo amaldiçoadas com essa chamada palavra expectativas. Por isso eu convido mesmo assentado, eu queria que durante essa palavra você pedisse a Deus, ou tomasse a decisão de que você não vai se movimentar, você não vai twittar, você não vai usar o seu WhatsApp, você não vai morrer, que você se concentrasse naquilo que Deus tem para fazer e falar com você em nome de Jesus. Porque eu tenho convicção que ninguém que sai de casa para vir para o ajuntamento cristão, não há ninguém que esteja aqui que Deus não queira falar. Deus quer falar com você. Você pode dizer, Deus quer falar comigo. Mas tem 2 coisas que podem impedir você de ouvir a voz de Deus. A primeira é a pessoa que está do seu lado. E aí, ou talvez a pessoa que está atrás de você. Ou a pessoa que está na outra fileira, que fala demais. E peca não contra o pregador, porque eu não consigo nem ver a conversa que rola aí. Mas você peca contra o autor da vida e a palavra que é pregada. Eu fui ensinado numa igreja batista tradicional, desde os 6 anos de idade, que a hora da palavra era uma hora sagrada, no sentido de que Deus estava falando através do pregador. Por isso nós não nos movimentávamos, nós não iríamos tomar água, e nós não íamos no banheiro, a não ser que você tenha incontinência urinária. Então a primeira é a pessoa que está aí. Se ele estiver falando, você vai falar, ó, eu quero ouvir a Deus. Segunda coisa é, talvez seu coração pode estar fechado. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz à igreja. Eu queria ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar mais uma vez, e eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Jeremias capítulo 17, de 5 até o versículo 10. Quem achou diz amém? Ou você acompanha o texto que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Repita comigo assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Repita também assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Pai, eu peço a Ti que o Senhor gere cura na vida da igreja, que o Senhor gere cura nos casamentos, nos relacionamentos, na liderança, que o Espírito Santo faça o que nós não podemos realizar, de relacionamentos de pessoas que estão amarradas, presas, amaldiçoadas, que haja cura e manifestação do Teu Espírito Santo. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém
e amém. Para começarmos a nossa conversa, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você é alguém que coloca expectativas demais sobre o comportamento de algumas pessoas em relação a você? Você é alguém, vai respondendo a isso aí, onde você está, que espera das pessoas uma posição, uma postura, talvez algumas atitudes em relação a você? Você é alguém, preste atenção, que faz muito pelos seus amigos e se entristece ao notar que eles não fazem o mesmo para você? Você é alguém que honra as pessoas, que dá o seu tempo para as pessoas, que não esquece o aniversário das pessoas, mas por outro lado, as pessoas esquecem o seu aniversário, elas não ligam para você, elas não presenteiam você, elas não amam você tanto quanto você ama elas. Você é assim? Vai respondendo sim ou não. Você é alguém que talvez se entristece pelo fato de que eles não dão, não retribuem, não fazem. Ou ainda talvez porque essas pessoas não compreendem você. Você é alguém que fala, olha, eu não entendo porque eu dou tudo para minha família, mas eles não me compreendem. Você é alguém assim? Você talvez, uma outra pergunta, é alguém que se sente usado, desvalorizado, mal retribuído pelo investimento que você faz nas pessoas. E talvez está falando, olha pastor, eu fui usado, eu fui abusado. Eu investi, eu me doei, eu entreguei e eu fui desprezado. Eu não recebi nada de volta. Na verdade não houve nenhum muito obrigado, ninguém me parabeniza. Tanto que eu fiz pela minha família e elas se esqueceu. Tanto que eu fiz pela minha célula e eles se esqueceram. Você é alguém que coloca, presta atenção, expectativas altas demais sobre as coisas que você não tem controle. Por exemplo, um acampamento, um retiro, a sua célula que você não é o líder. Você é alguém que fica chateado porque as coisas não saíram do jeito que você acha que deveria ser. Você é alguém que talvez aqui fica chateado porque essa igreja não é como você acha que ela deveria ser. O ministério que você faz parte, o ministério de louvor, não é aquele ministério que você acha que ele deveria ter. Será que você é alguém que espera muito de situações que você não tem controle? Talvez você não define o que o seu líder vai fazer, ou o seu pastor, e você se chateia com isso. Você coloca expectativas, talvez no marido. Você é alguém, mulher, que espera algo do seu marido, está esperando aquele presente, aquela recompensa, aquele muito obrigado, e ele não dá. Você é alguém assim? E finalmente, a última pergunta. Você idealiza as pessoas em relação à unção, à maturidade e perfeição que elas deveriam ter, e se frustra ao descobrir que o seu líder é um mero mortal. Ele é falho, ele é alguém que é pecador, ele é alguém que tem dificuldades, ele é alguém cheio de fraquezas e falhas. Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, ou a maioria delas, eu quero dizer para você que você é alguém daqueles que sofre desnecessariamente. Você é alguém que, desculpe o termo, é um desses malditos por iniciativa própria. É alguém que pode se chamar maldito por culpa sua. Mas a boa nova, talvez uma boa nova nessa noite, é que você não é o primeiro nem o último. Diga assim, eu não sou o primeiro nem o último. Porque a grande questão é que nós, queridos, temos uma tendência de colocar expectativas muito altas sobre as pessoas e nos frustramos, é ou não é? Falhamos, nos entristecemos, sofremos. E a grande questão é que quando esse esperar e essa expectativa envolve uma viagem, uma promoção, férias, talvez algo no âmbito de uma festa, essa decepção estraga no máximo um dia, 2 ou uma semana. Mas quando se trata dos relacionamentos que nos são mais caros, a vida entra muitas vezes num processo de maldição, de amargura, de dificuldade. Nós corremos o risco de destruir cada um dos vínculos que nós temos, cada um dos relacionamentos, porque a questão é que nós nos afastamos dessas pessoas e as pessoas vão se afastando de nós. E por isso que há famílias aqui que não têm paz, por isso que há casamentos aqui que não são plenos, há pessoas que não conseguem romper, e nós sofremos por causa daquilo que nós esperamos dos outros, é ou não é? Diga misericórdia. Aí a vaca vai para o brejo, porque a vida se torna ruim. Nós nos relacionamos e na festa da família a gente não consegue se dar muito bem, porque há sempre uma cunhada, há sempre um cunhado, há sempre um tio, há sempre um primo, há sempre alguém que não é do jeito que você acha que ele deveria ser. Ele é ingrato com a sua mãe, ele é ingrato com a família, ele é alguém que corre pela tangente. E a grande questão é que nós começamos a projetar isso e passamos a viver aquilo que se chama a maldição das expectativas. E a maldição das expectativas é aquilo que destrói profundamente os nossos relacionamentos que são mais caros. Impede a unção de Deus sobre a sua vida. Impede talvez você viver uma vida livre,
leve, a liberdade que nós cantamos aqui. E eu quero dizer que há muitas pessoas aqui que são amaldiçoadas por conta própria. Há muitas pessoas que vivem num limbo de tristeza, de insatisfação. E não é, queridos, olha aqui, essa maldição não é maldição que tem a ver com pecados de antepassados. Não é uma maldição que resulta da ação do demônio. Não tem a ver com a ação do diabo, que muita gente fala: pastor, ora por mim, porque eu vivo numa tristeza, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ser pleno, eu sou infeliz. Mas a maldição não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio, mas tem a ver com as altas expectativas que nós colocamos sobre as outras pessoas. Tem a ver com as expectativas que nós colocamos no outro. E eu quero dizer que nós vivemos presos. E quem é que criou essas prisões? Nós mesmos. Quem é que criou essas cadeias, essas gaiolas? E essa é uma maldição que nós precisamos entender, que impede você de viver e receber a vida que Deus planejou para você. Diga misericórdia. Essa maldição que todos nós, eu estou pregando isso novamente porque não há recaídas. Essa é uma palavra que verdadeiramente eu tento praticar como pastor, em relação ao meu rebanho, em relação à minha liderança, em relação à minha esposa, em relação às minhas filhas. Todo dia eu tomo a decisão: Deus, eu não quero isso. E há muita gente que não estão satisfeitas, dependem das pessoas, do que elas falam, do que elas pensam, do que elas compram, do que elas respondem. Assim não vivem, vegetam, colocam os destinos na mão de outras pessoas. Você não é feliz, a culpa é do outro. Você não é feliz, a culpa é do outro. É gente que espera demais, do pastor, do cachorro, da Dilma, da igreja, dos chefes, dos colegas, dos vizinhos. E é gente que está se destruindo, porque é sempre alguém que deixou de fazer alguma coisa. É sempre alguém que de alguma maneira não entregou algo para você. Mas sabe qual é o grande problema da maldição das expectativas? Essas expectativas são coisas que aquele que você espera nem sabe disso. Aquele que você está esperando alguma coisa dele, o seu líder, o seu pastor, o seu pai, o seu sogro, o seu tio, até mesmo o seu cachorro. Você espera, eu queria que ele gostasse tanto de mim, mas ele gosta mais da minha mulher. O cachorro nem sabe disso. Aquele outro que você espera, ele nem sabe que você aguarda e espera isso. Ele nem passa pela cabeça dele as altas expectativas. E eu quero dizer para você que mundo de doido é esse. A qualidade da vida depende de vencer essa maldição nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas o que é essa maldição? É essa zica que pega você e tudo dá errado. Você já viu? Quando você chega, todo mundo vai embora. Você começa a cantar, os pássaros vão embora. Você conhece gente assim? É gente que parece que tudo onde ele coloca a mão dá errado, os cães ruivam. É brincadeira, mas falando sério, maldição. A definição de maldição é dor, perda, prejuízo, infelicidade, solidão, fracasso, miséria, no estado de prisão do qual você não se livra. E maldição é aquilo que parece que tudo dá errado. A porta se abre para o vizinho e não para você. Todo mundo está empregado, só você desempregado. Todo mundo abençoado, só você amaldiçoado. Todo mundo prosperando, só você, tudo dando errado na sua vida. E o que eu quero dizer para você é que a maioria de nós achamos que quando alguma coisa está dando errado, a culpa é de um dos dois. Ou de Deus, o que eu fiz? Deus, o que está errado? Ou do capeta, ou do diabo. Porque é o diabo que deve de alguma maneira, pastor, ter entrado pela brecha que eu dei. É o diabo que está invadindo a minha casa e eu preciso de uma oração forte. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia vai colocando algo tão sério, que se você há uma maldição nesse sentido, busque em oração, reivindique a vitória que há na cruz de Jesus, porque Ele levou sobre Ele toda a maldição. Você pode dizer amém? Ele levou sobre si toda a maldição, foi levada na cruz. Mas a maldição das expectativas não tem a ver com isso. A maldição das expectativas, você não olha para a cruz e recebe essa obra da cruz, porque é diferente. Não tem a ver com pecados, não tem a ver com o diabo, mas sim com atitudes erradas, que é sua responsabilidade. É mais ou menos o seguinte: você sabe que existe o semáforo? Quais são os sinais lá? Vermelho quer dizer o quê? O amarelo ou laranja e o verde. Agora vamos dizer que você está lá, você está cheio do Espírito Santo, saiu de um culto abençoado, você está com muita pressa, o sinal fechou e você fala: eu creio no poder de Deus que eu vou passar e nenhum carro vai me pegar. Em nome de Jesus, Senhor, coloca os teus anjos para me proteger, que eu tenho hora. Se você passar e um carro te pegar, a culpa é do Senhor? A culpa é de Deus?
Será que você pode falar: Deus, onde é que eu pequei, onde é que eu errei, faltou fé, etc e tal? É claro que não. Nós quebramos princípios, leis de trânsito, e também uma lei da física que diz que 2 carros não podem ocupar o mesmo espaço. Outra coisa, nós recebemos maldições por atitudes erradas. Por exemplo, há muitos aqui que têm filhos jovens e adolescentes. Você é alguém que é um pai moderno, quantos são modernos aqui? Bethesda é lugar de gente moderna. A menina tem 15 anos e você diz: não, porque agora, pastor, eu não quero mais criar a minha filha moda antiga, que é a novidade, etc e tal. Você não vigia, não coloca limites, não coloca horário, não sabe quais são as amizades que ela está, com quem ela namora, com quem ela sai, e a adolescente aparece grávida. A culpa é de Deus? A culpa é do Senhor? A culpa, ó Deus, a maldição de Satanás. A culpa é sua, que não colocou limites estabelecidos, não foi instrumento de Deus na vida dos seus filhos. E tantos outros princípios, e essa maldição, como a maldição das expectativas, tem a ver com você. Diga assim: a misericórdia, mas você vai repetir, diga: a maldição das expectativas tem muito a ver comigo. E eu quero citar rapidamente aqui quais características desse que cria expectativas. Se você é algum desses, você vai avaliando, você vai anotando rápido, depois talvez amanhã já está lá a mensagem. A primeira coisa é essa que vai aparecer na tela: ele contamina a família com a conversa de vítima. Aquele que é alguém que cria essas expectativas é sempre o mal amado da família. Você conhece alguém assim? Talvez seja você. É sempre o injustiçado, o mal compreendido. Ele é alguém que ele não deixa passar uma oportunidade, ele se defende. Ele é alguém que leva esse assunto para todo mundo. Todos os parentes sabem a dificuldade, porque você sabe, eu sou rejeitado pela minha família. Porque você sabe, minha mãe, ela gosta do outro. Meu parente, sabe, eu sou deixado de lado. E ele começa a falar para todo mundo, para os parentes próximos. E essa parte da família que não conhece a história fica dividido, porque há sempre alguém que está lá para desfiar a ladainha, e para entender, e para contaminar toda a família com uma conversa de vítima. Isso vale para a igreja também. Eu tenho o maior pé atrás, muitas vezes com pessoas que passaram por 10 igrejas. E o problema, eu fui injustiçado, pastor, ninguém me entendeu. Mas eu falei: mas 10? A primeira foi isso, a segunda foi isso, a terceira foi isso, a quarta isso. A 9 estava indo bem, problema também. A 10ª estava indo bem, a 11ª estava indo bem. Contamina pessoas com uma conversa de vítima, não assume responsabilidade. Uma outra coisa é isso aqui: adora conversar para desabafar seu abandono. Você conhece gente assim? É gente que sempre que tem alguém novo no pedaço, ele vai abrir a boca para se abrir, para falar o quanto a liderança, o quanto a igreja, o quanto a célula, o quanto as pessoas. A igreja não é mais a mesma. O papo daqueles que estão contaminados com a maldição das expectativas é um só: a Bethesda não é mais a mesma, a liderança não é mais a mesma, a igreja não tem mais comunhão, as pessoas mudaram, porque essa pessoa sempre precisa de alguém para desabafar, sempre precisa de alguém para conversar. Agora, qual é o problema? O problema não é desabafar. Quantos creem que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros? Digam amém. É que esse tipo de pessoa, ela se abre com pessoas maduras, imaturas, líderes, liderados, novos na fé, 20, 30, 10, 40, 100 pessoas, qualquer ouvido serve. Ele desabafa, ele contamina, ele fala, sempre para dizer o quanto ele é alguém que foi abandonado e deixado de lado. Uma outra característica é essa. Talvez você não faça isso, mas é algo que é uma tentação, e muita gente faz isso: afastar-se das pessoas mais importantes como punição por não corresponderem às suas cobranças. Você conhece alguém assim? Alguém assim se torna ressentido porque ele coloca a culpa da sua infelicidade a outra pessoa. É o líder, é o pastor. Eu devia estar lá, mas eu não tive o apoio que eu precisava na hora mais séria, porque o meu patrão, porque o meu marido, porque os meus filhos, e pela falta de apoio, e é incapaz de enxergar aquilo que foi feito. Ele só enxerga aquilo que não foi feito. É alguém que faz o quê? Dá gelo nas pessoas. Você conhece gente assim? É gente que se distancia de você. Você deve estar conhecendo gente que você fala: mas o que aconteceu? Eu não fiz nada. Ele se distancia, ele muda, ele não responde o WhatsApp, ele exclui você do Face, ele distancia. Se você está na direita, vai na direção dele, ele vai para a esquerda, e nada aconteceu, porque são expectativas. Expectativas que são colocadas. Gente que só valoriza o que, em sua opinião, é a dívida que os outros têm com ele. Sabe qual que é a tragédia disso de verdade, gente? Não há relacionamento que prevaleça e permaneça num mundo de doidos como esse. Porque ninguém gosta de se relacionar com alguém que, quando você se relaciona, você está devendo alguma coisa. Você conhece gente aqui, sim?
Você está ali, nada agrada. Você está ali, parece que você está devendo alguma coisa, que você deixou de fazer, que você deixou de realizar e cobra caro. Essas pessoas geralmente são pessoas que servem as outras, se importam com as outras, presenteiam as outras, visitam as outras, mas cobram muito caro esse amor, cobram muito caro esse serviço. Ao invés de trabalhar duro, eles não conseguem criar raízes, e isso tem a ver com outra coisa: projetar a igreja de Jesus. Projetar a igreja, e geralmente quem está contaminado com a maldição das expectativas é alguém que já foi muito envolvido, liderou na casa de Deus, envolvido com a obra de Deus, mas por causa de decepções, expectativas altas, ele foi se afastando, se afastando, se afastando, se isolando, se distanciando, e hoje está com o coração fechado e a unção não chega mais por causa de algum problema que não foi resolvido. Uma outra característica, sabe qual é? É melancólico e ressentido com todos. Talvez você diz: glória a Deus que eu não sou assim, mas se não houver arrependimento, esse é o caminho. É gente que o comportamento é sempre triste, ressentido, o mundo está em falta constante com ele. Você conhece gente assim? O mundo todo está devendo, o mundo todo está falhando, ele acumula o tempo todo uma lista de gente que deve para ele. E é aquele princípio de Bob: se Bob tem problema com todo mundo, o problema é Bob. Você conhece gente, ele tem problema com a sogra, com o cachorro que ele comprou, que era maravilhoso, e agora não abana o rabo para ele. Ele tem problema com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda. Ele sai de uma célula para outra, ele vai para outra. Ele tem problema com todo mundo. Ele troca de trabalho porque sempre ele arruma um problema. Estava indo muito bem, essa é a questão. Ele tem problema com o pastor que batizou, o líder, o irmão, o chefe, a esposa. Gente que se esqueceu. Todo mundo está devendo gente assim. Todo mundo deve. Você, a quinta característica, sabe qual é? Ao ser questionado como está, ele desfia a ladainha. Ele não fala. É alguém que você olha e fala: e aí, tudo bem. Mas muitas vezes quando ele é questionado, ele é alguém de um assunto só. Ele orbita ao redor de um assunto, que é o quê? As suas expectativas que foram frustradas. Porque olha, pastor, essa igreja só tem pecador. Não me diga. Muita gente me procura e fala: pastor, porque eu descobri que essa igreja está cheia de pecado. E eu olho para ele, sério, não acredito. Eu não acredito, que novidade que essa igreja tem pecado. Pensava que não tinha, que só tinha gente perfeita nesse lugar. Gente que diz: olha, porque eu acreditava nisso. Gente que não vive mais, não sonha. E eu quero dizer que há uma dificuldade muito grande. Porque não há o que você fale, não há o que ensinar. É só a revelação de Deus, é só a luz de Deus. Uma outra coisa: só enxerga o próprio projeto e nunca a equipe. Você conhece alguém assim? É gente que está envolvido até as tampas, mas naquilo que ele faz. É alguém que vive uma crise do ser e fazer. Ele só é se fizer. Ele só vem ao culto se estiver tocando. Ele só está envolvido se ele estiver fazendo alguma coisa. Agora é óbvio, vou abrir um parênteses, que é o outro extremo. Gente, com todo respeito, você pode falar, você que está assistindo pelo YouTube, que também a sua cadeira está com a marca da sua parte traseira. Porque tem gente também que tem o outro extremo. Eu sou e não faço nada, não sirvo ninguém, só quero receber. Outro extremo. Outro extremo. Deus chamou você para ser um ministro. Você pode dizer amém? Deus chamou você para servir. Diga assim: cada crente um ministro, e cada casa uma igreja. Deus quer usar você, querido, em nome de Jesus. Mas o problema desse primeiro grupo é gente que a verdade é, eles são pessoas que desagregam, só querem reconhecimento, falam mal de todos. Se ele está encabeçando o projeto, ele dá a vida dele, mas quando ele não está, ele não consegue honrar os seus líderes, ele não consegue honrar as pessoas. Honrar as pessoas que estão sob ele é uma dificuldade muito grande para ele. Quem é bom para ele é o Malafaia. Quem é bom para ele é o pastor da outra igreja. Quem é bom para ele, quem é bom é a célula da outra igreja. Célula boa, você já conhece gente assim: olha, pastor, eu fui visitar uma igreja lá no norte do país. Aquilo que é célula, viu, Regivaldo? Olha, tem que ser igual. A gente tem que visitar, porque é lá que é a célula. Vai morar lá 3 meses para você ver, querido, em nome de Jesus. Você vai ver o que é célula boa. Vai lá se envolver para você ver o que é ter gente como a gente. Vai lá, há muita gente que está chegando. Você é bem-vindo, querido, mas você está vindo com a pretensão de olhar e falar: que igreja maravilhosa. Se envolve aqui no meio para você ver quais os problemas que vai ter. Se envolve com pessoas para você ver que é gente como a gente. Gente que torce para o Flamengo, gente que torce para o Corinthians, gente que fala mal dos outros. Ou nessa igreja não tem? Nessa igreja não deve ter, é só as outras. Gente que decepcionou você, gente que falhou com você, gente que é como você, querido. Isso aqui é um hospital. Diga assim: a igreja é um hospital, é lugar de gente que precisa de cura. Amém?
Glória a Deus. Coloca isso na mente. Depois você não vem, eu saí daquela igreja porque o povo. Que povo? Porque eu descobri. Quem descobriu? O ser humano é pecador como você, querido. Todas as vezes que o diabo falar para você, sai de lá porque não é possível que um cara faça isso. Olha no espelho, avalie os seus pecados e volta para a sua comunidade para ser curado em nome de Jesus. Volta para ela. Todas as vezes que você... Agora é óbvio, nós esperamos que os líderes, pastores, líderes tenham caráter. Amém? É claro, a gente não quer ser pastoreado por picareta, salafrário, gente que não tem caráter, gente que tem escândalo. Isso é outra coisa, mas é gente como a gente que tem problema, que tem dificuldade. Tem problema com filho. Eu olho para minha filha, ela anda aí, eu já avisei a igreja, minha filha, minhas filhas é filho igual o seu. Porque às vezes a Suzana faz um negócio, eu vejo gente olhar, porque tem gente que acha que ela é um querubim, que tem uma asa. Nossa, mas a filha do pastor, ela faz isso? Faz porque a gente, o seu faz pior, você sabe. Não é verdade? Nossa, mas a filhinha do pastor, ela saiu ali e fez não sei o quê. Ela é gente como a gente. É filho, criança. Porque o filho do meu líder, eu achei que ele devia ser diferente. É igual seu filho. Dá trabalho, desobedece. Filho é assim, envergonha ou não envergonha, gente? Você fala assim, não, porque minha filha, ela faz tal coisa. Ela vem na cabeça dela fazer tudo o contrário em público. Quem concorda com isso? Aí você, não, mas ela não é assim. Eu estou falando para você que ela não é assim. Gente que enxerga o projeto próprio. Gente que não ama a igreja mais. Gente que ainda está ligado à igreja porque de alguma maneira está ligado a um ministério. Porque serve no Bethesda Kids, porque serve, está na célula, mas não ama mais a igreja. Só vê os defeitos da igreja. Só vê os defeitos da comunidade. Eu quero dizer que se você procurar, vai achar como se alguém pegar uma lupa, não precisa nem de lupa, procurar os seus defeitos, estão aí também. Há defeitos em nós. Os óculos precisam ser mudados. Gente que usa a língua para destruir a casa de Deus. Uma outra coisa é isso. Tem uma autoestima e autoimagem muito pobre. É por isso que ao fazer expectativas o tempo todo, é porque é alguém que tem uma autoestima e uma autoimagem muito pobre, porque essas pessoas estão colocando os destinos delas nas mãos dos outros. É por isso que o texto vai dizendo que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Quando nós colocamos expectativas, é por isso que quando você abandona a igreja, você está abandonando Jesus, querido. É lógico, com raras exceções, as situações muito pontuais, muito específicas, em oração, com seriedade. Mas quando por qualquer probleminha você vai embora, querido, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia nos homens. Aquele que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor, olha o que diz o versículo 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Você conhece gente assim? Ele não consegue ver a unção, identificar a unção. Muita gente sendo tocado, mas ele não é tocado. Muita gente sendo transformada nessa igreja, mas ele não consegue enxergar. Muita gente se envolvendo com célula, muita gente se convertendo, a igreja crescendo, e ele só olhando para o passado falando, porque ela era melhor antes. Será que há alguma coisa errada com aqueles que estão sendo tocados? E olha só, um oitavo, sabe qual é? É desleal e tem sua própria agenda oculta. Gente, deslealdade é algo, a gente que não consegue ficar muito tempo num trabalho, em uma igreja, numa equipe, porque não é fiel a si mesmo. É gente que não é fiel a si, é gente de altos e baixos, e como está amargurado e cobra tudo de todos, ele vai cobrar, ele vai lançar expectativas. Não há santo que possa satisfazer alguém como essa pessoa. Essa pessoa nós nos envolvemos, eu me enquadro desse processo de sempre avaliar a minha vida, por isso que eu estou pregando de novo. Diga, Senhor, fala comigo. Porque sabe qual que é a tendência numa mensagem como essa, gente? Sinceramente, você já está fazendo a lista. É fulano, devia estar aqui, faltou, está nos adolescentes. Beltrano está na recepção, é para ele essa mensagem. Fulano que não veio hoje, eu vou comprar esse CD, eu vou marcar ele no Facebook. Avalie a sua vida, irmão, em nome de Jesus, senão não haverá cura. Não avalie a sua cunhada, a sua sogra. Tem gente falando, bem que minha cunhada podia ter vindo, bem que meu sogro podia estar aqui hoje. É para ele essa mensagem, Jesus. Fala, Deus. É gente que ele é ressabiado, ele é alguém que ele não confia em ninguém. E aí você é alguém que diz, pastor, mas eu acabei de ler nessa Bíblia que o senhor leu, que maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio em ninguém, porque as pessoas vão trair, as pessoas vão errar. É gente que julga conhecedor das intenções humanas. Gente que por trás daquela fachada de espiritualidade tem um coração muito duro, presunçoso, que não se humilha. É gente que demonstra isso, sabe como?
numa atitude de não ser ensinável, ele não pode ser corrigido, que ele vai embora. E o pior é aquele que quando o líder corrige ele é alguém que faz assim com a cabeça. Você conhece gente assim? Legal, vou mudar. Mas ele sai de lá, ele fala mal do líder para a mulher, ele fala, esse safado é pecador igual ele, está me corrigindo. Quem ele pensa que ele é? Pensa que eu não sei que ele tem pecado, pensa que eu não sei da vida dele. E eu quero dizer que impede o fluir da unção de Deus, se fecham, envenenam tudo e todos. E aí a unção, como eu falei, não é mais percebida. Sabe por quê? Quando o coração fecha, a unção não é mais percebida. Diga isso comigo, diga assim, quando o coração fecha, a unção não é mais percebido. O problema não é mais o pastor e o louvor, é o coração que se fechou. O problema não é mais a sua célula que era maravilhosa, é o coração que ficou fechado. O problema não são as pessoas, é o coração. É o coração que se amarrou por causa de decepções. Nono, sabe qual é? É alguém que é mesquinho e muito egoísta. Tal pessoa sempre está lembrando do passado, né? Porque, Jefferson, eu fiz para você até hoje, não lembro. Porque eu te dei parabéns. Você lembra? Porque eu visitei você no hospital, eu fiquei doente, você nem me deu uma ligação, nem um WhatsApp miserável. Conhece gente assim? Porque eu fiz festa para todo mundo da minha célula, não faço mais. Porque eu isso, porque eu aquilo. A conversa é sempre na base do que ele deu, o que ele fez, o que ele realizou, e o que ele fez e não foi reconhecido, e pergunta sempre o que os outros deveriam fazer por ele. Será que nós somos assim? A minha pergunta é, como é que estão os seus relacionamentos? São saudáveis? Ou são relacionamentos que estão manchados, amarrados? Gente que avalia muito bem o outro, mas nunca a si mesmo. E a última coisa, sabe qual é isso? Responsabiliza os outros pela sua vida. Gente que fala assim, olha, é o outro que não abriu porta para mim, é o outro que não me ensinou o que eu deveria ter, é o outro, é o meu marido, é a minha esposa, é o outro que não deu a oportunidade, é o patrão que não abriu a porta. Queridos, isso é uma vida maldita. É uma vida talvez de sequidão, como diz a palavra. É alguém que não verá quando vier bem algum, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Repita comigo, diga, onde não vive ninguém. E eu quero dizer que se você for alguém que não for tocado pelo Senhor e não tomar uma decisão nessa noite, você vai ficar sozinho. Porque ninguém tolera ficar perto de alguém que é assim. Talvez você fale, pastor, eu não entendo porque todo mundo me abandonou, eu não entendo porque todo mundo se afastou, eu não entendo porque ninguém fala comigo, porque não há ser humano que consiga viver diante de tamanha maldição, diante de tamanha sequidão, diante de tamanha amargura, não há ninguém. As pessoas começam a se distanciar de você, e você começa a se ver como vítima, mas o grande problema é que muitos são amaldiçoados por causa das suas atitudes que não são avaliadas. Eu conheço pastores que estão destruindo as suas igrejas. As suas igrejas estão acabando, estão quase fechando por causa de decepções com outras pessoas, e eles estão se isolando, feridos, e talvez achando que são os outros, que são as outras pessoas, mas o grande problema é a maldição das expectativas. Mas como é que a gente vence essa zica, irmãos? Como é que a gente vence esse problema? Qual é a saída para vencer a maldição das expectativas? Quero deixar alguns conselhos bem rápidos. O primeiro é esse: recanalize as suas expectativas e as coloque em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar isso todos juntos? Diga mais uma vez, diga isso. A única saída nessa noite é avaliar a sua vida. Não é avaliar cunhado, patrão, ninguém, pastor, e colocar em Deus, e tão somente nele. Porque expectativa colocada em Deus é sinônimo de fé, e no homem é sinal de desconfiança. Colocada no homem é sinal de maldição, de sofrimento. Sabe qual que é a chave, queridos? Não ter expectativa nenhuma de ninguém. Amém? Amém ou não? Não tem expectativa, de verdade. Aí eu já vou explicar antes que você fale, eu vivo isso já, pastor, não espero nada de ninguém, eu, minha mulher, eu não falo com ninguém, eu não tenho discipulador. É não esperar algo que alguém não pode dar para você. É não esperar do seu marido algo que você não pediu para ele, não conversou com ele, ele não falou ok. Você está esperando aquele vestido de R$1.000, mas nem sabe que ele tem que dar esse vestido para você. Aí toda vez você fala, eu estou esperando. Ele, o quê? Estou esperando. Aí ele fala, mulher, não, vou esperar. Não, mas por favor, me ajuda. Não, eu quero ver se você me ama mesmo. Fala, Deus. Mas vale também para o contrário.
Marido fica esperando que a mulher, ela seja como a sua mãe é. Você não casou com a sua mãe, miserável? Ah, porque sabe como é, né? Porque na minha casa, a minha mãe, que a minha mãe, ela fazia isso, que a minha mãe, minha casa era um brinco, porque a minha mãe. Case com a sua mãe. Você não casou com a sua mãe. Ela é a sua esposa. Não coloque expectativas que ela não costure uma roupa que ela não pode ter. Essa é a questão. Agora a questão, a Bíblia diz que a chave é isso, nada mesmo. O texto vai falando que aquele que confia, aquele que espera é maldito. Maldito é o homem que confia nos homens. Maldito é o homem que confia noutro homem, mulher, irmã, cunhada, sogro, sogra, pastor. Diga glória a Deus. Agora eu quero dizer para você que esse confiar está falando do homem que se estriba, que depende, que se refugia, que fica à espera, que tem a sua segurança, que coloca a felicidade no outro. Porque tem muita gente, pastor, eu vivo isso aqui desde a época do mundo, eu sempre citei esse versículo, maldito é o homem que confia no homem. Então não confia em ninguém. Não é disso que a Bíblia está falando. Sabe por quê? A realidade é que tem muita gente que vive padrões mundanos. Gente no Facebook, irmãos em Cristo, que de verdade, irmão, tem uma vontade, eu me controlo como pastor, vou sair desse negócio. O cara coloca uns negócios malignos e ele acha que é de Deus. Não, porque a verdade é que as pessoas são assim, safadas, sem... ele falta falar palavrão na rede social. Porque as pessoas é assim, aí ele partilha negócio de santo, de padre, sabe aquelas frases feitas de internet que é top, que tem um monte de likes, e um monte de gente da igreja curtindo, yes, é verdade. Aí eu assim, balançando a cabeça, falei, tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com a palavra de Deus. É gente que fala, pastor, eu confiei no fulano, vê o que aconteceu, você sabe, maldito o homem que confia no homem. Quem é que já citou esse versículo assim? Pode se entregar. Quero dizer que não é isso que a Bíblia está falando, querido. A Bíblia está falando que nós não podemos colocar a esperança em alguém, colocar a nossa expectativa alta sem que isso seja partilhado, sem que isso seja acordado, sem que isso seja aceito, porque nós precisamos de confiança, senão não tem relacionamento. Como é que você fica com essa bolsa aí? Já pensou se você não confiasse em quem está do lado? Vai que o cara me rouba aqui nesse culto aqui, ó. Você tem que confiar. Casamento tem a ver com uma relação de confiança que vai sendo construída, ou não é? Diga amém. Se você não, maldito é o marido, é a mulher que confia no marido. Tem mulheres que vivem essa realidade nua e crua. Eu estou de olho nele, pastor, olho vivo. Eu não confio. Se você não confia, seu casamento é uma maldição. Se você é alguém que constantemente ele chega, olha, você atrasou 2 minutos e meio, onde é que você estava, com quem que você estava? Tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Maridos, namorado, que um namorado não pode falar, então, viu amor, hoje eu vou jogar uma bola com os amigos. Eu tenho certeza que vai ter mulher lá. Eu tenho certeza, precisa confiança, uma relação entre pastor e igreja. Você não poderia ser membro dessa igreja se você desconfia dessa liderança. Se você desconfia dessa liderança, eu quero falar uma coisa para você. Procura outra igreja, querido, em nome de Jesus. Se você não confia no caráter dos homens que estão aqui na frente, tem milhares de igrejas em Piracicaba. Busca o seu rumo no nome de Jesus. Ou se arrepende nessa noite. Se você é alguém, não estou vendo lá, mas eu, tchau, vai embora. Demorou, vai embora. Eu não ficaria num lugar onde eu acho isso e aquilo de líderes, onde eu penso isso e aquilo infundado. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança nos líderes de célula. Tem que ter confiança. Tem que ter uma base de fidelidade mútua. Agora o problema dessa maldição, sabe qual é então? É aquilo que nós esperamos para nós. É aquilo que eu falo, nossa, por que o Alexandre não fez isso no meu aniversário para mim? É sempre para mim. Por que o Fernando, eu esperava tanto que o Fernando me desse aquela jaqueta de couro, mas ele nem deu, ele nem sabia, coitado. Estou expressando aqui do púlpito, pastor, eu esperava tanto que, olha, porque eu esperei tanto daqueles meus amigos, que a minha célula fizesse uma festa de aniversário. Quem disse que a sua célula tem que fazer uma festa de aniversário para você no seu aniversário? Quem é que disse? Mas porque fizeram para o outro. Quem disse que para você tem que fazer? Expectativa sua. Porque fizeram para o pastor, mas a minha nem um WhatsApp. Porque o fulano, o outro irmão não me deu parabéns. Mas quem é você? É o presidente da república? Quem é você? Porque a minha sogra não me deu parabéns. E por que ela tinha que lembrar? É claro, agora vamos abrir um parênteses, irmãos. Nós queremos nos honrar, amém? Você lembra o aniversário dos outros. Diga, eu vou lembrar. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão aqui. Lembra do aniversário do povo da sua célula, amém? Agora a célula, lembra do aniversário do seu líder, amém? Agora líder, não fique esperando. E liderados, não fique esperando.
Eu tomei uma decisão de colocar minhas expectativas em Deus. Louvado seja o Senhor. É dele que nós devemos depender e confiar. Isso quer dizer que você não vai esperar o melhor das pessoas? Não, mas com os pés no chão. Não esperando para mim. Você precisa entender que gente assim decaiu da graça de Deus e precisa voltar para Ele. Gente que abandona, sabe por que a obra de Deus? Porque começou a confiar em homens. Gente que colocou a expectativa num líder, num discipulador, num apóstolo, talvez em pessoas, e a Bíblia diz: maldito é o homem que confia nos homens, cujo coração se afasta do Senhor. Sabe como é que você começa a se afastar de Deus? Quando você coloca a sua expectativa mais nos homens do que em Deus. Segundo, sabe qual que é? Segundo e penúltimo conselho é esse: não crie fantasias sobre as pessoas. Já falei muito nessa mensagem. Não, diga assim: eu não vou criar fantasia sobre as pessoas. Não fique idealizando, essa mulher, ela é assim, amém? Aí você fica vendo na televisão aqueles negócios, viu meu amor, você podia, né, e aí, ela não é. Aí você vê aqueles homens, tudo, né, da televisão, e você olha para o seu marido, ele é assim, ele tem uma barriga grande. Agora homem, pode melhorar em nome de Jesus. Dá para fazer uma corridinha, diminuir, passa na cantina, semeia na vida do outro irmão, compra lá e fala: tô, Fernando, porque não dá. Agora para de projetar expectativas irreais. Para de esperar. Não, porque eu espero que ele seja cheio de Espírito Santo. Meu marido não ora quanto eu oro. Porque o meu filho adolescente, ele é assim, ele não é igual ao outro. Eu quero dizer também o contrário: não se enquadre, não se torne escravo da imagem real que projetaram sobre você. Tem gente que projeta sobre você, e isso vai virando uma verdadeira gaiola. Mulheres que alimentam seus maridos nessas gaiolas, vai sendo alimentado, é uma doença só. E você está louco para dar é por isso que acaba casamento. Porque você não comunica. Você vai alimentando essa expectativa errada dela, e você deixa para dar um grito quando não dá para fazer mais nada, quando acabou o casamento. Você deixa para falar: esse marido aí que você espera não é eu e nunca serei, eu nem gosto de usar roupa social. Eu não gosto disso, eu não gosto de me vestir dessa maneira. Você vai continuar. É necessário falar. Não vista dentro de uma armadura de Saul. Tem gente que precisa, olha para o pastor, vem nessa igreja e vai embora. Aí que vai mesmo. Porque essa igreja não tem unção, porque está procurando um apóstolo que guspa fogo. Esse não sou eu, queridos. Porque eu vou lá naquela igreja, até gostei, mas aquele pastor, eu esperava isso, esperava aquilo. Eu queria alguém que andasse sobre as águas. Não cobre do seu líder de célula uma liderança que ele não tem. Não cobre do seu líder, do seu irmão, do seu pastor, do seu líder de jovens, de ministério, uma unção que ele não tem. Tem muita gente que fala: pastor, porque a minha célula precisava ressuscitar mortos, mas meu líder é fraquinho, ele não crê. Sabe o que eu quero dizer para você, miserável? Abra a sua célula e ressuscite lá na sua célula. Pastor, porque a minha célula não tem milagre. Abra a sua e faça você os milagres em nome de Jesus. Porque essa igreja não se preocupa com os pobres. Vá você visitar os pobres em nome de Jesus. Porque essa igreja ela não visita ninguém. Comece você a visitar no nome de Jesus. Porque eu acho que essa igreja devia ter um trabalho para, sei lá, para, não sei o que passa na sua cabeça. Começa você em nome de Jesus. Isso não é para você deixar de me procurar, tá, irmão? Porque tem gente que tem medo do pastor, nem procura. Mas muita gente me procura: pastor, a igreja não podia fazer tal coisa. Fala: irmão, taque o pau e vai e faça. Não, mas não sou eu, é a igreja. Eu falei: mas quem é a igreja? Nós? Eu falei: nós quem? Eu. Vai e faz. Pastor, mas você não acha que a nossa igreja deveria ter um trabalho com animais? Você já tem todas as ideias. Eu falei: pode começar, dou carta branca. Não, mas eu não, tenho muito o que fazer. Eu falei: então não venha dar ideia. Pastor, eu acho que a gente deveria trabalhar, porque na igreja que eu vim tinha um trabalho maravilhoso, assim, 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 com a ala excluída. Falei: irmão, já estou orando, Deus ungiu você para começar esse ministério. Eu não. Expectativas, gente que coloca isso. Gente, isso vale para você, moça. A mãe está falando assim para você: abre o olho, abra o olho, abra o olho. Mas você colocou uma expectativa de que esse moço que você está namorando é o príncipe encantado que toca violão. O cara não trabalha, ele não trabalha, não procura um emprego, vai sair para pagar o lanche. E aí hoje é uma época moderna, né? Cadê os homens aqui? Homens, levantem as mãos. Hoje está uma época que é assim: você sai com a sua namorada, é 50-50, não é assim às vezes? Meio a meio. Ou às vezes a namorada mais moderninha, ela fala: não, eu sei da sua situação, eu posso pagar. Querido, toma cuidado com isso aí, que a vaca vai para o brejo.
Toma cuidado com isso aí, toma cuidado em nome de Jesus. Porque quando ela fala posso pagar, ela quer que você fale assim: não, querida, pode deixar que eu pago. É ou não é, mulheres? Eu faço questão. Cadê os jovens solteiros aqui? Vi não. Enche o bolso, etc e tal. Mas aí ela, presta atenção, a gente está brincando com coisa séria. Aí a mãe falando: olha, ele não está... E aí ele usa a Dilma. Sabe que eu não trabalho? É a Dilma culpada. Mas traz um currículo, ele não traz. Ele fica lá, e aí ela abre os olhos. Quando casou, já é tarde. Casou, descobriu. Uma outra realidade é a gente que coloca expectativas demais. Eu já falei do casamento, e eu quero dizer, não sufoque o seu marido, irmã. Cadê as irmãs que estão aqui? Está acabando a mensagem, não precisa se avexar. Não fique com expectativa. Nossa, mas minha expectativa era tal. Não sufoca a sua esposa, não sufoca o seu marido no nome de Jesus. Não sufoca, porque se você sufocar, sabe o que vai fazer? Ele vai cada vez mais passar tempo fora de casa. Não estou falando que ele está certo. Tem marido que vive fazendo hora extra, mas que precisa de dinheiro, porque ele não aguenta chegar em casa. Ele não aguenta. Ele não chega, porque chega é uma pressão, você sufoca, você esmaga, e o contrário também é verdadeiro. Quando isso começa no namoro, se há namoro que é assim, eu estou orando para acabar no nome de Jesus. Eu vejo namorados aqui que misericórdia, é um negócio do diabo, isso é do Satanás. O cara é envolvido com a igreja, ele canta, vou me preparar para ser líder de célula. Começou a namorar, aí eles começam a se afastar. Aí eles começam a fazer o discipulado 1 a 1, os dois. Vai virando uma microcélula. Eles vão ficando distantes, vem menos, ele falta um. E aí quando eu olho isso, eu falo, já sei o que está rolando. É uma possessividade, uma gaiola. Há controle, onde é que você estava, o que você fez. O resultado é que não vai virar casamento nunca, ou se virar, será um grande inferno. E último, sabe qual que é o último conselho? É esse aqui: deixe Deus fazer a obra dentro de você, antes de fazer nos outros. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém ou não? Não crie suas regras, querido. Aceite as coisas como elas são e não como você deseja. Eu tenho um monte de coisa que eu queria desejar na igreja, eu baixei a expectativa, senão eu serei maldito, como diz o texto. Eu serei maldito, mas a Bíblia vai dizendo que, olha, bendito é o homem cuja confiança está cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu tenho procurado me relacionar com a minha esposa desse jeito. É cumplicidade, amor, parceria, mas eu não tenho colocado expectativas que ela não possa cumprir. Livre, ela é livre. Eu sou livre em nome de Jesus. Mas como é esse negócio? É óbvio que há aquilo que se espera do casamento. Mas eu não fico esperando assim que ela traga café na cama para mim. Se ela trouxer, glória a Deus. Se ela não trouxer, glória a Deus do mesmo jeito. Minha esposa é uma grande bênção mesmo. Na verdade, ela faz muito mais para mim do que o contrário. Mas as expectativas estão lá. Se ela faz algo, glória a Deus. Se não faz, também glória a Deus. Porque eu me eximi das expectativas, porque eu não posso projetar sobre elas expectativas que não foram acordadas. Isso vale para todos os relacionamentos em relação à igreja. Eu quero dizer que Judas foi destruído por isso. Judas foi destruído. Ele começa, e eu quero dizer que a gente olha para Judas e a gente chama pessoas de Judas, né? Quem conhece um Judas aí? Judinhas. Não Judas literal, aquele que você fala, você sabe o nome dele. Judas, ele não começou como traidor, não. Jesus orou, ele viu traços de espiritualidade nele, ele andou com os apóstolos, ele não faltava numa reunião, ele orava, ele estava presente, mas de repente, o que aconteceu com Judas? O coração dele começou a se encher de expectativas erradas. Ele começou a olhar para Jesus e ver que o projeto de Jesus era diferente do projeto dele, porque Judas, ele vinha no movimento dos sicários. Você sabe quem eram os sicários? Eram os homens que acreditavam que o poder romano seria derrubado na base da força e da espada. Ele era um guerreiro. Então ele esperava que aquele Jesus, ele iria acabar com os romanos, mas esse Jesus, ele começou a frustrar as expectativas de Judas. O coração dele começou a se fechar, ele traiu o mestre, e o resultado foi que ele se enforcou, porque ele começou a olhar para Jesus com expectativas que ele não poderia ter. O problema foi de Jesus. Jesus mudou quem ele era. Jesus mudou a sua missão. O problema foi Judas. E eu quero dizer para você que tem muita gente aqui, e nós precisamos de arrependimento nessa noite. Nós vamos terminar orando, clamando a Deus. Você conhece gente que sempre mantém uma expressão desagradável, que nunca muda, não importa o que você faça, elas são difíceis de serem agradadas.
Se você visita, estão tristes. Se você não visita, elas falam mal. Se você é alguém que parece que faz você ficar culpado, gente que é como Che Guevara. Se há um governo, eu sou oposição. Você conhece gente assim? É gente que fala tudo mal. Ó, vai ter a festa da roça do diabo, viu? Festa na roça, a igreja é igual ao mundo. Se não faz, essa igreja quer fechar demais, quadrar demais. Ah, porque boa é outra igreja. Ah, porque essa igreja é assim. Ah, a igreja está fazendo culto no clube. Cheio de demônio aqui, tem show do tal aqui, os demônios tudo rodando aqui. Se está em outro lugar, pastor não tem fé. Fala mal da célula, disso, e eu quero dizer para você que é difícil. Você conhece gente que você traz o sorvete de limão e quer de jaca? Não, não gosto de limão, é jaca. Você leva o de jaca, ele é alguém que nada adianta, nada vai agradar. Há pessoas que você não vai agradar a ele, querido. Há liderados que não há nada que você faça que ele não será agradado. Nós não podemos alimentar essas doenças no nome de Jesus. Sabe qual que é a solução nessa noite? Arrependimento. Gente que vive no aspecto da comparação, comparando relacionamentos, comparando pastores, igrejas. É gente que falava mal da empresa que era empregado. Ele abandonou, hoje você está numa nova, você tem uma saudade daquela que você deixou, não é? Era tão boa. Só que é só você voltar para lá que você vai sentir saudade dessa anterior. Atitudes no coração. Eu quero dizer para você e terminar em nome de Jesus fazendo uma pergunta para você. Como é que estão os seus relacionamentos? Eles são saudáveis? Será que você é alguém, enquanto a banda vai chegando aqui, você é alguém que diz assim, olha, eu sou livre de verdade, para doar, para entregar, para investir e para receber, e não há ninguém que deve nada para mim. Eu não espero nada. Se vier é graça, se vier é bênção. Amém? Se vier uma festa surpresa, glória a Deus, eu sempre serei surpreendido, porque eu estou vivendo na base da graça. E eu quero desafiar você, nós vamos terminar orando, que Deus precisa fazer uma obra de limpeza, tomar iniciativas, mudar, orar pela ação do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.